Olá, pequenos gênios! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos aprender algumas classificações que podemos dar aos ângulos com relação à sua medida. Se você ainda não sabe essas classificações, já sabe. Vem comigo e segue essa lógica. Então, vamos para mais uma aula, gênios. Hoje nós vamos aprender quais são as classificações dos ângulos de acordo com a sua medida. Então, nós podemos classificar os ângulos de acordo com sua medida. E as classificações são as seguintes. Nós temos os ângulos que são conhecidos como ângulos agudos. Um ângulo, para ele ser agudo, ele precisa ser menor do que 90. Então, gênios, sempre que eu colocar este símbolo aqui, eu quero dizer que é um ângulo alfa, ou seja, um ângulo qualquer. Então, no caso, qualquer ângulo que seja menor do que 90, ele é enquadrado como um ângulo agudo. E aqui nós temos um pequeno exemplo, como por exemplo esse ângulo de 40 graus. Poderia ser um ângulo de 50, de 30, de 10... A única exceção é que não poderia ser o ângulo zero. Vocês vão ver mais para frente o porquê. Nós temos também a classificação dos ângulos retos, que é justamente quando o ângulo é exatamente igual a 90. Eu já havia explicado isso na aula anterior, mas aqui mais uma vez para que vocês possam visualizar, nós temos, sempre que nós visualizarmos esse tipo de símbolo aqui, isso quer dizer que é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90. Essa é a única simbologia diferente para expressar algum ângulo específico. Então, estejam atentos para quando vocês observarem esse símbolo e já saibam que é o ângulo de 90 graus. A próxima classificação que nós possuímos é a dos ângulos obtusos. Para que um ângulo seja classificado como obtuso, é necessário que ele seja maior do que 90 e, ao mesmo tempo, ele precisa ser menor do que 180. Então, todo ângulo que esteja dentro deste intervalo vai ser classificado como um ângulo obtuso. E os ângulos obtusos, eles normalmente têm um aspecto assim, eles são mais abertos do que o ângulo reto. Então, para efeitos de comparação, vocês podem sempre tomar o ângulo reto como uma base de referência. Quando ele se fecha mais, nós vamos ter um ângulo agudo. E à medida que o ângulo se abre mais, ele se torna um ângulo obtuso. E agora podemos passar para uma outra classificação, que seria a do ângulo raso. O ângulo raso está sempre associado a uma reta, ou seja, numa linha reta aqui, nós podemos considerar que o ângulo é tanto de 180, ao fazer essa meia circunferência, ou ele é zero, pois seria como se fosse uma reta só. Então nós podemos considerar que o ângulo também é zero, pois não existe inclinação nessa própria reta. E, nesses dois casos, nós consideramos que o ângulo é raso, ou seja, para quando o ângulo é igual a 180 ou é igual a zero. A próxima classificação que nós temos é a dos ângulos côncavos. O ângulo côncavo, ele vai estar justamente entre o 180 e o 360. Então, ele está entre uma meia volta e uma volta completa. O jeito mais comum que nós vamos visualizar é justamente assim, imaginando que tem uma reta e ele se abre mais. Então, o ângulo formado vai ser superior a 180. Assim como vemos na figura aqui, este ângulo de 200. E a última classificação de ângulo que nós possuímos é o ângulo completo, também conhecido como uma volta. E nessa situação, o nosso ângulo é exatamente igual a 360, pois ele faz uma circunferência perfeita. E ao ter essa volta completa, nós chamamos o ângulo de completo, ou uma volta. E com isso, gênios, encerramos a aula de hoje. Nos vemos na próxima.